Prezados amigos e irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, eu decidi gravar este vídeo para abençoar a sua vida. A Palavra do Senhor diz no Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 16: Não foste vós que vos escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Lendo a palavra de Deus, buscando a face de Deus, nós somos iluminados. A palavra do Senhor diz que nós temos esse direito de provar do dom celestial, ser participante do Espírito Santo. Então, provamos da boa palavra de Deus. E nesses últimos dias tem acontecido muitos fatos que têm chamado muito a minha atenção. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil está passando pelo período de começo dessa praga chamada de coronavírus. Mas enquanto aqui o Brasil está recebendo essa praga aqui no Brasil, enquanto o Brasil recebe, está ocorrendo algo no Oriente Médio que está passando por debaixo dos nossos olhos e muitos estão desapercebidos. A verdade é o seguinte: em 14 de maio de 2020, a nação de Israel, ela completa 72 anos. E durante esses 72 anos, a nação de Israel, ela tem o 11º mandamento, que é inovarás. A nação de Israel, ela tem inovado demais. Deus, ele tem cumprido as promessas, uma terra que é praticamente do tamanho do estado de Sergipe, é a nação de Israel, e eles têm transformado, na verdade, a mão de Deus, o deserto num pomar. Então, um estado que não era estado, uma nação que não era nação, Deus prometeu, através do profeta Isaías, que essa nação nasceria num só dia. Veja o que Deus é capaz de fazer. Primeiro, Deus pega esse povo, tira do Egito, leva para a terra prometida, depois promete que ia dispersar esse povo por conta do pecado. O povo foi para a diáspora em 70 depois de Cristo. Depois Deus disse que ia trazer o povo de volta. Em 14 de maio de 1948 foi a independência da nação de Israel. Verdadeiramente a nação de Israel como Estado, a resolução 181 da ONU, através dessa resolução teve o apoio, teve a ajuda, não é, do brasileiro Oswaldo Aranha. Não existe esse negócio de voto Minerva. Voto Minerva é uma fake news, mas Oswaldo Aranha contribuiu bastante. Eu não vou aqui falar como ele contribuiu. E logo depois que a nação de Israel tomou posse do Estado, nações árabes se levantaram contra Israel. Em apenas 20 dias, Israel venceu esta guerra da independência, e depois houveram outras guerras, a guerra dos 6 dias, a guerra de Yom Kippur. Até hoje, a nação de Israel tem enfrentado outras nações por conta verdadeiramente do levante das nações árabes. Vocês sabem que Israel, ele tem ali a fronteira com o Egito, fronteira com o Líbano, fronteira com a Jordânia, fronteira ali em Gaza. Você sabe que hoje os palestinos, eles querem o direito de ter uma nação, eles reivindicam Jerusalém como sua capital. Então, há um conflito muito grande ali no Oriente Médio, mas uma profecia nesses últimos dias tem se cumprido.
Por quê? Porque quem não sabe, eu vou explicar algo agora muito forte para você. Mas comece a pensar nas coisas lá de cima. Comece a buscar as coisas lá de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas lá de cima. Busque as coisas lá de cima. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. A palavra do Senhor está lá em Efésios capítulo 1:4, diz que nós fomos eleitos em Cristo. Você é um eleito em Cristo. Ele te predestinou para você ser filho por adoção, filhos de adoção. Você é um filho de Deus, viu? Ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Conforme eu estava falando, meus irmãos, essas guerras que Israel travou, na verdade, sempre a Rússia esteve por trás destas guerras. A Rússia é o candidato número 1 para ser Magog de Ezequiel 38. E eu acredito 80%, com base nos estudos que eu já fiz, que Vladimir Putin, ele é Gog e a Rússia é Magog de Ezequiel 38. E por que, bispo? Olhe bem, a Rússia sempre esteve por trás das guerras. A guerra dos 6 dias, quem forneceu o armamento para o Egito? Rússia. Quem forneceu o armamento para a Síria? Rússia. Quem forneceu o armamento para as nações ali ao redor de Israel para guerrear contra Israel? Rússia. Quem foi que deu as informações falsas na guerra dos 6 dias? Rússia. Na guerra de Yom Kippur, quando o povo de Israel estava ali comemorando o dia da expiação, que o Egito invadiu Israel, declarou guerra, veio na covardia contra Israel. Quem estava por trás? Quem cedeu armamento? Rússia. Quem é que está fornecendo armamento para o Irã, inimigo número 1 de Israel? Rússia. Quem é que está fornecendo armamento para a Síria? Rússia. Os armamentos do Hamas que estão guerreando contra Israel vem de onde? Da Rússia. Quem é que fornece o armamento para o Hezbollah lá no Líbano? A Rússia. Então a Rússia, esse Vladimir Putin, está sendo usado terrivelmente pelo diabo. Inclusive, quem não sabe, ele é um perseguidor do povo de Deus lá na Rússia. Eles proíbem. As igrejas estão sendo expulsas da Rússia. Inclusive as testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová lá na Rússia estão com os dias contados. Eles estão sendo perseguidos terrivelmente. O povo de Deus não se admire não, meu irmão. Eles vêm com pele de cordeiro, mas são lobos devoradores. E o inimigo número 1 de Israel não é o Irã, não é a Síria, não é, na verdade, a Turquia. O inimigo número 1 de Israel é a Rússia. E Deus está vendo. Deus está vendo as artimanhas da Rússia. A Rússia, irmão, fornecia gás natural para Israel. Quem fornecia gás, quem fornecia petróleo. Israel pegava o gás, pegava o petróleo nesses navios tanques. Então, sempre Israel foi cauda na área do petróleo, na área do gás natural. Só que, recentemente, irmão, Israel descobriu no mar Mediterrâneo, em um campo chamado de Leviatã, entendeu? Descobriu gás natural. E hoje, a nação de Israel, eles fizeram aliança com Chipre, fizeram aliança com a Grécia e estão construindo o que, meu irmão? Um gasoduto. Para quê? Para fornecer gás não só para o Chipre, não só para a Grécia, mas levar esse gás para a Europa, porque Israel se tornará uma concorrente direta com a Rússia, com a Turquia, com o Irã, que são os bambambam, juntamente com a Arábia Saudita, Síria. Eles são bambambam, o dono da cocada preta na área do gás, na área do petróleo. Só que em Israel foi descoberto agora petróleo. Irmãos,
a Petrobras estava lá em Israel disputando a licitação por quem vai explorar o petróleo e o gás natural de Israel. Então, prezados amigos ouvintes da palavra de Deus, o que está ocorrendo? O que está ocorrendo é que a Rússia agora está mandando navios de guerra para aquela região do Oriente Médio. A Turquia está se armando, a Turquia pegou vários armamentos da Rússia, pegou aviões da Rússia, pegou armamentos terríveis. Para que será esses armamentos agora? Porque todos nós sabemos que o líder da Turquia é inimigo número 1 de Israel. Ele já declarou publicamente que se ele pudesse, ele tirava Israel do mapa. O Irã nem se fala. Recentemente, o general Soleimani, ele é quem estava como elo, ele pegava, a Rússia fornecia o armamento para o Irã e ele era o elo com Hamas, ele era o elo com o Hezbollah, ele era o elo com esses grupos terroristas para poder bombardear Israel. Então, olha que tríplice aliança dos infernos. Rússia, Irã e quem mais? E Turquia. Aí entra os inimigos anteriores, que é o Egito, inimigo que é a Síria. Não pense Israel que o Egito está assim hoje com Israel, que é amigo de Israel. Sempre foi desejo do Egito acabar com Israel. A Síria, desejo Israel ainda hoje, estão bombardeando a Síria. Então a Síria quer ver a destruição de Israel. Entendeu? A Jordânia quer ver a destruição de Israel. O Líbano piorou. E ainda tem o Irã, tem o Iraque, tem várias nações que eles não suportam ver a prosperidade de Israel. A verdade é que em Israel o deserto está virando pomar. Israel hoje tem batido recorde na plantação de flores. Israel tem batido recorde na plantação de árvores. Israel está virando verdadeiro pomar, floresta em Israel, um lugar que era terra seca. Israel era terra seca. Hoje, Israel é o quê? Israel é luz para as nações. O povo, olhe que rabinos estão convocando os judeus que estão dispersos para aliar o retorno de Israel para a terra, o retorno dos judeus para a terra de Israel. É algo fantástico. O governo de Israel está até pagando aviões para trazer o seu povo de volta. Prezados amigos, para se cumprir as profecias da palavra de Deus. Não se admire, no Oriente Médio, aquele que estava ali, não é, como um freio de mão para impedir as outras nações de bombardear Israel, era os Estados Unidos. Estados Unidos estava com um exército aqui na fronteira entre Síria e entre Israel. Só que Donald Trump decidiu tirar o exército ali da região do Oriente Médio. E quem foi para lá? Turquia. Hoje está lá a Turquia, hoje está lá a Rússia, hoje está lá o Irã, a Síria. Então, prezados amigos ouvintes, Ezequiel 38 está se cumprindo. Você acha que a Síria está satisfeita, que a Rússia está satisfeita em ver o gás natural que eles traziam, eles como exportadores de gás natural, Israel causa. Ele vai ver Israel prosperando desse jeito e vai aceitar? Não vai. A Turquia mandou agora, está mandando agora navios para aquela região do mar Mediterrâneo. A Rússia também está mandando. Então os países estão se armando. Só que Israel, a nação de Israel está vendo. Israel está sentindo a maldade, a covardia dessas nações contra ele. Então Ezequiel 38, medite mais em Ezequiel 38. Porque a Rússia quer e vai tentar invadir Israel. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem prosperado. Vai achar ouro em Israel. Na corrida arqueológica de estar descobrindo tesouros arqueológicos, vai descobrir ouro. Teve não sei se é fake news ou se é verdade, mas descobriram uma montanha de ouro lá naquele Monte Eliá, entendeu? Descobriram
uma montanha de ouro. Israel descobre moedas da época de Roma na areia. Israel, petróleo está jorrando Israel, gás natural. Israel construiu ali no deserto de Negev a maior torre de energia solar do mundo. Israel criou o projeto de dessalinização. 80% da água potável de Israel vem do mar. E Israel tá exportando essa técnica. Até as fezes, Israel, cocô israelense, eles botam um produto e tiram o mau cheiro e torna as fezes em adubo. Eles conseguem pegar um esgoto e extrair a água do esgoto e fazer com que a água fique água natural. Criaram o pendrive, criaram alguns aplicativos como o Waze, criaram a nação de Israel, aquela metralhadora Uzi, foi Israel. O avião não tripulado, o drone, foi Israel quem criou. Então Israel, Deus tem dado assim muita sabedoria, muito conhecimento a esse povo para estar inovando, criando muitas coisas que tem sido benéfico. Criou uma pílula agora, pílula com câmera, onde as pessoas, eles podem fazer, examinar melhor as pessoas, coisas tremendas. O carro elétrico, muitas coisas boas Israel tem criado referente nessa área de inovação. A maioria dos prêmios nobres da paz, Israel, quem venceu foi os judeus. Os judeus têm superado em muitas coisas, mão artificial, eles criaram, existe a chamada de o carro de papelão, na verdade é cadeira de roda de papelão, bicicleta de papelão. Eles têm criado muitas coisas para beneficiar as nações. Aquele tomate cereja, eles criaram irrigação por gota, eles criaram também. Então, irmãos, Israel está sendo exportando flores. Teve um evento lá na Holanda, onde a nação de Israel, foi a única nação estrangeira que participou desse evento na Holanda referente a flores. Israel é um exportador de flores para a Europa. Israel tem crescido, tem prosperado, porque Deus prometeu. Deus prometeu que Israel usufruiria da produção do sol e usufruiria da exploração da lua. Recentemente Israel mandou, entendeu? Um aparelho para explorar a lua. Eles estão explorando o sol, explorando a lua, explorando a terra que está mandando leite, mandando mel. Hoje em dia, você precisa ver o turismo lá em Israel. Eu tive lá em Israel, que negócio sensacional. Os arqueólogos buscando a história da nação de Israel, o povo, o turismo. São milhares de ônibus todos os dias descendo lá em Israel. Você acha que as nações ali vizinhas, que são inimigas de Israel, estão satisfeitas com isso? Então, devagarzinho, a Rússia está igual uma cobra, esperando o momento para dar o bote. E nós já estamos vendo a Rússia lá cercando a nação de Israel. Israel venceu a guerra da independência, Israel venceu a guerra da independência, foi 20 dias, venceu a guerra dos 6 dias, venceu a guerra de Yom Kippur com muitas perdas, mas sempre a Rússia por trás. E a Rússia não mudou, ela continua fornecendo armamento para os inimigos de Israel, só que agora Israel está disputando tete a tete na área do comércio. Você já deve ter ouvido falar na Guerra Fria. Então, os Estados Unidos, até então, dando uma alta proteção a Israel, mas agora os Estados Unidos saiu ali da fronteira, dando lugar à Turquia. Prezados amigos ouvintes, Gog e Magog, eu tenho certeza, 80%, de que Gog é Vladimir Putin. Eu tenho 80% de certeza que Magog é a Rússia. Então, tá ali os persas, é claro que é o Irã, o Togarma é a Turquia, Putin, Líbia e as outras nações, as nações vizinhas, nós não precisamos citar, mas de fato eles irão guerrear contra Israel. Porém, o Deus Jeová,
o Todo-Poderoso irá pelejar por Israel. E quanto a você, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, eu queria falar sobre a rocha. Eu queria falar sobre a pedra angular, sobre a pedra que os edificadores rejeitaram. Ela é a principal. A pedra principal é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Não foi com ouro, não foi com prata, nem com pedra preciosa que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Foi com o precioso sangue de Jesus. Jesus é o príncipe da nossa salvação. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É o bispo das nossas almas. É o grande pastor de ovelha. Se você quiser se espelhar em alguém, se espelhe em Cristo. Se você quiser confiar em alguém, confie em Cristo. Ô bispo, eu quero um herói. Você quer um herói? O herói é Jesus Cristo. Jesus é a porta. Ele diz, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eu tenho um grande conselho para dar a vocês. Qual é o conselho? Sede sóbrio. Qual é o conselho? Vigiai. Vocês são filhos da luz e não são filhos das trevas, para que aquele dia não te surpreenda, não pegue você de surpresa. Jesus está vindo buscar a sua igreja. O que é que você tem que fazer? Despertar. Desperte, ó tu que dormes. Eu tenho uma boa notícia para te dizer. Qual é a notícia, bispo? Fique ligado, fique conectado, fique sintonizado em Cristo, entranhado em Cristo. Busque a Cristo. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tiago disse assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quem adverte que amanhã estaremos vivos? Quem adverte que haverá amanhã? Então, em nome do Senhor, amanhã para você e para mim. Então, eu hoje queria dizer isso para você, deixar esse recado. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O coronavírus está aí. Já tem várias pessoas infectadas no nosso país. O país, eu estou vendo o coronavírus passeando pelo nosso país. Prezados amigos, muitas coisas estão acontecendo. No primeiro dia do ano, eu vi uma nuvem pairar sobre Salvador. Foi raio, relâmpago, trovão. Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou vendo o céu. Nunca vi tanto relâmpago na minha vida. Não está tendo raio, não está tendo trovoada, mas relâmpago está tendo demais. O céu está clareando, o céu de Salvador está clareando. Meu irmão, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz, esse que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu queria dizer isso para você, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não somos daqui, estamos aqui, mas não somos do mundo. Não é mesmo o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, nele não está. Você é forasteiro, você é peregrino. A pedra que os edificadores rejeitaram, ela se tornou eleita, se tornou a preciosa. Em nome do Senhor Jesus, não há outro caminho. O caminho é Jesus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele quer te dar a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviaste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Um coração para você, que Deus te carregue de uma maneira especial, que Deus cuide de você. E leia Ezequiel 38, Ezequiel 39, 36 já se cumpriu, 37 está se cumprindo, Ezequiel 36 se cumpriu, 37 está se cumprindo, e o 38 de Ezequiel também, Ezequiel 38 e 39, está em fase de cumprimento. Então vigie, bem-aventurado é aquele cujas vestes foram lavadas no sangue de Jesus. Bem-aventurado é aquele que vigia, bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier encontrar, orando, buscando na presença de Deus, estudando as Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Vida longa para cada um de vocês, em nome de Jesus.